Bom dia, pessoal. Estamos, Carlos e eu, reunidos para mais um Copói, o nosso quinto Copói, e trazendo bastante assuntos, novidades a respeito do mercado e conteúdos aí, Carlos, com conteúdo bem denso sobre o dólar, todas as oportunidades, as opções e o porquê de se investir em dólar agora nesse momento. E eu trazendo algumas novidades de mercado, o que a gente tá vendo de novo, o que pode surgir daqui para frente. Primeiramente, eu quero falar sobre um assunto que movimentou bastante o grupo, o mercado financeiro como um todo. Um fundo bem expressivo, o fundo da gestora Adam Capital, que tem como capitão o Márcio Appel. Esse fundo está aí aberto na plataforma da XP há quase 12 meses, né, arredondando. Entregou uma rentabilidade X aí, hoje está com uma rentabilidade próxima de 200% do CDI. O objetivo dele não é esse, o objetivo é de 150% do CDI. Mas um fundo que nós víamos comentando e nas últimas 2 semanas aí reforçando um pouco sobre esse fundo, porque justamente nós estávamos percebendo que essa janela para se investir nesse fundo iria fechar. Nós tínhamos uma perspectiva de que esse fundo iria fechar com 9 bilhões, então nós tínhamos uma perspectiva de mais um mês, né, para esse fundo fechar, mas acabou nos surpreendendo também. Teve um dia dessa última semana que o fundo captou quase 500 milhões só em um dia, então é uma coisa absurda, completamente fora da curva, né, do mercado como um todo. Mas enfim, o fundo fechou para captação na sexta-feira, até às 15 horas a gente ainda fizemos um movimento ainda para aqueles que queriam um movimento mais rápido ali para aproveitar esse fundo. Já conversamos, né, uma primeira informação legal para vocês, já batemos um papo aí, o Carlos e eu, a respeito de para suprir essa abertura, para quem ainda quer aproveitar alguma coisa desse multimercado, dessa classe macro, que consegue extrair boas oportunidades no mercado, tanto em nacional, macro ela acaba aproveitando oportunidades de juros, moeda, mercado internacional, bolsas também. Então aí no decorrer dessa semana nós vamos soltar qual fundo que a gente vê que se assemelha, talvez com um pouquinho menos de volatilidade, trazendo um pouquinho mais de segurança para vocês do grupo do CR2. Mais um detalhe importante, queria passar para vocês a abertura de capital da XP Investimentos. É uma coisa que já saiu, já está pública, né? Não temos ainda uma data certa sobre isso, mas já foi vinculado até pelo próprio o jornal Valor Econômico. Então é uma coisa um evento que a XP já pensou, já pensou há muito tempo em abrir ou não abrir, mas hoje ela percebe que é um movimento interessante. Então você acaba, uma empresa que tem o capital aberto, nós conseguimos, exige muito mais transparência da empresa em relação de números, do que ela pretende daqui para frente, e também reforça o caixa da empresa para trazer cada vez uma plataforma melhor para o cliente, enfim, novos aplicativos. Então, e até junto com esse momento do mercado, o mercado está interessante hoje. No mercado brasileiro, muitas casas estão falando, até a própria XP, em atingir 75 mil pontos o índice Bovespa, né, para esse ano, alguns um pouquinho menos, alguns até mais otimistas. XP está um pouquinho otimista para esse ano. Então com certeza teremos não só a XP, mas algumas outras empresas que estarão abrindo capital, que se chama, né, a nomenclatura, esse processo se chama IPO, que é a oferta inicial de ações, né, é uma sigla inglesa. Mas enfim, a gente vai agora, no decorrer aqui desse Copói, vamos comentando sobre mais novidades para todos vocês aí. Carlos. Perfeito. A parte mais complexa fica sempre para mim, né?
Como sempre, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui direto no escritório da Patrimônio, em Balneário Camboriú, visto que nós fizemos uma operação de gatilho, né? O pessoal da Sala 2 durante essa semana, e muitos e-mails, muitos comentários, dúvidas a respeito de aplicar numa moeda forte estrangeira, especificamente o dólar, né? Nós observamos um ponto estratégico, uma faixa de valores, né, do dólar comercial para a compra. Eu joguei o gatilho, foi na terça-feira, né, da semana passada, e por esse motivo, né, eu optei em falar exclusivamente sobre este tipo de investimento, todas as operações, tá? Todas as operações possíveis que podem ser feitas aqui no Brasil com esta moeda dólar, tá? Então este Copoi será brilhantado com uma aula magna hoje, tá? Do professor Carlo Renzi, tá certo? O assunto é light, né? Não é complexo, vamos fazer o possível para, né, numa linguagem simples, né, bem compreensível a vocês, esclareça de uma vez por todas, tá, todas as dúvidas referentes a esse tipo de investimento, ou seja, moeda forte e dólar americano, tá? Eu vou iniciar dizendo o seguinte: operar dólar no Brasil, existem 4 oportunidades, certo? 4 formas de se operar dólar aqui no país. A primeira delas é um mecanismo convencional, tá certo? Utilizando o dólar comercial ou a PTAX, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, PTAX. É a taxa estabelecida pelo Banco Central, tá? Essa palavra estabelecida não significa que o Banco Central impõe uma determinada taxa, não. Desde o Plano Real, tá? O regime de câmbio no Brasil ele é flutuante. Tá? A PTAX significa que o Banco Central tem um sistema que é chamado Sisbacen, tá certo? É um sistema, uma plataforma onde ele acompanha todas as negociações de dólar entre os bancos, certo? Como o câmbio é livre, um banco vende dólar e o outro compra e assim por diante. E em cada momento de negociação que começa a partir das 10 horas todo dia, certo? O Banco Central tem, né, o monitoramento dessas taxas. Essas taxas são lançadas 4 vezes por dia, tá certo? É uma média dessas negociações entre o banco. E é a cotação oficial, tá certo? Então a cotação oficial é justamente por intermédio desse sistema, né, de monitoramento das comercializações das moedas entre as grandes instituições financeiras do país, tá? Então falou em dólar comercial, falou em PTAX, e Trislites é a mesma coisa, tá certo? Então, quem é que transaciona dólar comercial? Eu transaciono, tá? Eu transaciono euro comercial, tá? Importadores, tá? Importadores, exportadores, multinacionais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, tá? De que maneira? Vou dar um exemplo simples. Vamos começar com o importador, tá? O importador nacional, o objetivo dele é comprar produtos, tá certo? E ele vai fazer pagamentos futuros em moeda estrangeira, né? 30, 60, 90, 100 dias, tá certo? Os fechamentos de câmbio que ele faz desse tipo de negociação é o dólar comercial, o dólar oficial, o dólar PTAX, tá? O exportador a mesma coisa, tá? O exportador ele vende o seu produto para o exterior, tá? E recebe uma moeda estrangeira. Essa moeda ele vai ter que transformar em reais, né? Ele vende, tá? Recebe normalmente parcelado, né? Então no momento, né, de vencimento desses compromissos, né, que os estrangeiros têm com esta empresa, ele entra, né, no mercado vendendo seus dólares, tá certo? Aqui cotação, a cotação oficial, tá? Uma multinacional, ela tem diversas empresas, tá, espalhadas pelo mundo, e essas empresas enviam lucros, né? Lucros para as matrizes, perfeito? Remessa de lucros.
é tudo pelo câmbio oficial. Tá? Uma empresa vai fazer um investimento, ou uma pessoa física vai fazer um investimento no exterior. Você sabe que pessoa física pode, né, se cadastrar numa corretora de valores americana, inglesa, etc., e aportar recursos para essa corretora. Qual é o câmbio? Câmbio oficial. Tudo regulado pelo Banco Central. Tá? Finalizando, meu pai, por exemplo, meu pai é um aposentado italiano, ok? Ele recebe, eu fiz questão que ele recebesse no banco italiano, para mim manter conta, né, conjunta com ele em banco extra-país, porque poderia receber, né, por intermédio de um cheque ou uma transferência internacional direto do INSS italiano para um banco nacional aqui, mas como ia correr o risco, né, de ter duas taxas de câmbio, né, e muitas tarifas, eu optei, né, em mantermos conta na Itália, tá? E eu faço um bonífico, é chamado transferência internacional de recursos, transferência de mesma titularidade, tá? Patrimônio, transferência de patrimônio, tá? Base fiscal diferente, Itália, Brasil. Esse é o câmbio oficial. Eu pego o euro, né, mesmo raciocínio que tem com o dólar, né, esse SISBACEN, que é um monitoramento, né, dos preços comercializados entre as instituições, existe também o comércio de euros, de ienes, de libras, perfeito? E tudo está lá no site do Banco Central, a cotação online, perfeito? Então é isso, gente. Na área de câmbio oficial, acho que nós conseguimos absorver todos os possíveis, né, agentes, né, que transacionam esta moeda. Eu tenho que dizer para vocês, como eu opero câmbio há mais de 15 anos, né, desde a vinda dos meus pais para cá, depois que meu pai se aposentou, a parte burocrática é a pior que existe. Quando eu faço um fechamento de câmbio, gente, olha, são 2 dias, 2, 3 dias assim, né? Muita documentação exigida pela instituição financeira, tá? Eu utilizo uma grande instituição financeira aqui no Brasil. A taxa não é muito alta, é a taxa padrão, $50 por operação, tá? Mas a parte burocrática, documental, as declarações que você tem que manter sempre atualizadas é complicado, tá? Acho que, se eu não me engano, Carlos, até me permita, acho que em termos de operações financeiras, que a gente está falando aqui, acho que essa de transação do dólar acho que é uma das mais visadas pelo Banco Central, né? Claro. Está muito ligada com lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, então, realmente, os bancos ou as corretoras, eles acabam tendo que, né, ter uma supervisão muito grande do Banco Central, então tem que estar sempre tudo certinho, que seu documento atualizado, para que não, até nós tivemos, acho que faz um ano, mais uma grande corretora do mercado que acabou sendo liquidada pelo Banco Central por conta de algumas, né, operações que estavam ligadas a Lava Jato. Aproveitando também, Carlos, eu falei que queria trazer algumas novidades aqui para vocês. Mais uma delas, há uns 3 meses nós ficamos muito felizes pela vinda de mais uma pessoa que está fazendo parte hoje da nossa equipe, que é a Edna. Ela experiência de mais de 15 anos justamente no mercado de câmbio, estava há 7 anos trabalhando no HSBC. Então a gente está com essa parte de tanto dólar turismo quanto comercial, ou seja, essas empresas que o Carlos citou agora, deu bastante exemplos, acho que ficou bem claro para vocês, mas, né, a empresa que quer comprar, que está importando, enfim, está importando e tem que fazer remessas de câmbio e tudo mais, ou aquele cliente, vocês que querem viajar para o exterior, então a gente está trabalhando com esse tipo de produto, de serviço, para agregar justamente algo mais serviços para os nossos clientes. E aí a gente utiliza o mesmo conceito dos investimentos. Poxa, vamos olhar na nossa plataforma aqui qual corretora, qual banco que oferece a menor taxa para o nosso cliente.
Então isso oscila. Poxa, às vezes é a corretora X, às vezes é o banco Y. Então a gente tenta trazer essa mesma, uma plataforma que tenha várias instituições, onde a gente consiga cotar e aí isso traduzir em melhor taxa para o nosso cliente. A gente consegue fazer isso no Brasil todo, né? Em algumas, na grande parte, mais nas capitais, a gente consegue entregar, às vezes até na casa do cliente, ou o cliente retira no shopping, enfim. Mas só para dar essa pincelada, para vocês saberem e também se preocuparem com isso, poxa, cotem, que às vezes a diferença pode ser grande. Então a gente está à disposição isso aí para vocês. Muito bem. Paisani, a segunda forma de comercializar esta moeda, né, no caso específico de um investidor, é via fundo de investimento passivo cambial em dólar, tá certo? Tem um fundo, que eu posso até citar o nome, que é um que eu venho sempre utilizando, né, desde quando me tornei um forte investidor multimercado. É um fundo tradicional, né, que eu tenho até comentado com vocês, existe na plataforma XP, tá certo? Como outros, Corretora na Hora, uma distribuidora de valores monetários, que é o fundo cambial Votorantim, tá certo? Aonde ele tem uma taxa de administração, uma das mais baixas do mercado, 0,85% ao ano. O valor mínimo, tá, operacional, isso é muito importante, né, para os nossos colegas investidores, é R$1.000, tá? Então você que está interessado em acompanhar, fazer um investimento para acompanhar a oscilação do dólar, né? Se você vislumbra, né, uma expectativa de volúpia, de crescimento, né, da cotação do dólar, né, no curto, médio prazo, aí está uma oportunidade para você evitar todo o transtorno, né, de recorrer a uma casa de câmbio, né, ou uma corretora de câmbio. Você tranquilamente com a internet ali, tá certo? Você faz investimento na hora, até às 13 horas, tá certo? Que é a parte operacional deste fundo. 13 horas fecha, tá? E é um fundo de liquidez praticamente diária, né? Você solicita assim o resgate e o dinheiro cai em D+1, então é o investimento mais prático, né, para pequenos investidores, aqueles que não querem, né, para pequenas quantias. Então essas pessoas que me esclareceram, cara, pô, eu queria comprar dólar, mas é muito difícil, tá certo? Tem que recolher a taxa de câmbio, aí você pega o câmbio turismo, é mais alto. Por esse motivo, para vencer essas barreiras, tá aí essa indicação do fundo cambial Votorantim, tá? E como é que funciona a cotização dele? A cotização é pela última PETAX do dia, tá certo? Então eu vou encerrar a operação até às 13 horas, vou querer fazer. Aí o que acontece? É a cotação deste dia, a última cotação do fechamento, lá pelas 4h30, 5 horas, PETAX, que ela será o balizador, né, da cotização da sua entrada. Perfeito? Primeira, segunda e terceira. Terceira é diretamente a compra e aquisição do papel moeda dólar, ou via carta, né, ou via papel, né, ou via cartão de crédito, certo? Cartão pré-adicionado, né? Existe um cartão de qualquer bandeira, Visa, Mastercard, onde você carrega ele em dólar para fazer a sua viagem, tá? Ou você pode adquirir eu fiz muito isso quando fazia viagem para o exterior. Meus pais estavam na Itália, meu irmão vive, etc. Viajei muito, né, pela Suíça, Portugal, Espanha. Não fui na França, mas praticamente a Itália, de Roma para cima, muitas viagens. E eu levava muito traveler check. Na época o traveler check era uma operacionalidade bastante segura, tá certo? Se você perdia ou te roubava assim, você imediatamente comunicava, né? Eles cancelavam automaticamente, e você num certo local você já poderia recuperar, né, esses traveler check novos. Entende? Então eu usei muito isso daqui, e ainda existe esse tipo de transação, tá? Já a cotação, né, operacionalizando a moeda, já é diferente daquela PETAX. Aí é o câmbio futuro, o câmbio turismo, tá? Então nós temos o oficial e o turismo, que é
sempre superior ao câmbio oficial, ok? Quando nós disparamos o gatilho, nesta semana o dólar oficial estava em torno de 3,15, 3,16, o turismo estava 3,27, 3,30, 3,31, dependendo da casa ou corretora de câmbio. Tá? Quem comercializa dólar, turismo? 2 agentes. Corretoras de câmbio, especializadas em fazer somente esse tipo de serviço, e as casas de câmbio. Existe uma diferença muito sensível entre elas, corretoras de câmbio e casas de câmbio. Tá? As corretoras de câmbio, elas são, logicamente, terão que ter autorização do Banco Central para operar no mercado, e qualquer operação que você faça, vem um turista uruguaio aqui em Balneário Camboriú, vem com $50, é uma operação toda documental, tá certo? Documento, comprovante, cupom fiscal de venda, certo? Corretor é assim. Corretor é bom também para quem é investidor. Eu, por exemplo, fiz aquela operação que eu lhe dei o gatilho, tá? A minha foi documental, porque eu tenho dinheiro, a fonte de renda, declarado no imposto de renda, então eu tirei do investimento e coloquei no investimento dólar, documentado, perfeito. Fui direto na corretora de câmbio, que eu comercializo sempre ali em Balneário Camboriú, ok? Documentado. Já existe uma outra possibilidade de você comprar papel moeda pelo câmbio turismo, via casas de câmbio. Casas de câmbio funcionam similarmente a uma corretora de câmbio, onde ela é mais flexível em termos documentais. Tá? Ela pode documentar a sua operação e eventualmente não, né? Depende do cliente, tá certo? Eu também tenho um lá em Balneário Camboriú, italiano também como eu, que a gente fecha também câmbios, tá? No mercado futuro, turismo, tá certo? Mas sem documentação, tá? Casas de câmbio. Antes de falar a terceira forma de comercialização de moedas, valeria a pena falar sobre um imposto, tá? Que é cobrado sobre a pessoa física e jurídica quando transaciona dólar turismo, via casas de câmbio ou corretoras de câmbio. É o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Tá? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, operacionalizou dólar, papel ou cartão, ou pagamento no exterior, ou saque no exterior via banco, ou traveler cheque, 6,38%, certo? IOF, uma taxa caríssima isso daí, tá? Emitiu traveler cheque em seu nome, fez uma emissão de cartão pré-carregável, né? Pré-pago, cheio de dólar para gastar no exterior, ou você tem um cartão internacional brasileiro, né? Um cartão Visa, só que ele é internacional também, vai fazer um saque no exterior. Na tua boleta, além de vir o câmbio turismo, vem os 6,38. Tá? Agora, operacionalizar papel moeda, dólar, papel, certo? No guichê, o IOF é 1,1. Pessoa física ou pessoa jurídica? Certo? Agora, a terceira forma de operacionalizar o dólar, que é a parte ilícita, tá certo? Porque sabe que aqui nós somos sempre abertos, franco, claro, objetivo, né? Não temos compromisso com absolutamente ninguém, então mostramos a verdadeira realidade do mercado, é a transação via doleiro clandestino, tá certo? Não são corretoras, não são casas de câmbio, não são legalizados, tá certo? Por isso são doleiros clandestinos. Balneário Camboriú está cheio, principais centros comerciais do Brasil estão cheios disso, tá? Balneário Camboriú não é que seja ilícito porque é mal intencionado, não, porque
é uma área onde a oferta de dólares é grande, porque aqui nós recebemos turistas de tudo que é canto do Brasil, e principalmente aqui do sul, Argentina, Chile, Uruguai, tá certo? Bolívia. Então flui muito esta moeda aqui, tá? Então muitas pessoas físicas comuns, tá, comercializam essa moeda, né, ganham a diferença entre preço de compra e preço de venda. Tem um negócio paralelo que não passa pelo crivo do Banco Central, tá? Mas existem doleiros, né, especializados em lavagem de dinheiro, né, que também utilizam os seus negócios para tráfico de droga, né, tráfico de armas, utilizando o chamado dólar cabo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso daí. É uma cotação extra superior às cotações normais, tá? Vou explicar. Eu estudei muito sobre lavagem de dinheiro, né, na época da universidade. Imaginemos que você queira lavar um dinheiro para o exterior, não quer aparecer, não quer fazer uma transação internacional. Utilize esses doleiros clandestinos, grandes doleiros, grandes volumes, utilizando o sistema dólar cabo. O que é isso? Eu tenho aberto, tá certo? Tenho aberto uma conta lá no exterior, tá? Praticamente na mesma praça onde o doleiro aqui tem conta lá também. O que eu faço? Eu entrego dinheiro ilícito para ele aqui no Brasil, tá? E ele me cobra uma taxa de câmbio, logicamente maior, né, por um serviço desse, tá certo? 15, 20%, que é justamente a sua comissão. E ele lá na sua conta no exterior, ele me deposita na minha conta onde eu mandar, na Ilhas Caimãs. Certo? Caprichiste, paisano? É mais ou menos assim. Então essas três formas: corretora de câmbio, lembrando, tudo documentado, casas de câmbio mais flexíveis, e os dólares ilícitos, né? Aqueles que são por um motivo razoável, tá certo? Que é ganhar com uma segunda renda, né? Em locais onde existe muita oferta, e existem aqueles também doleiros clandestinos, que são os grandes lavadores de dinheiro, que vocês viram aqui na Lava Jato, né? Quantos envolvidos, parece que 3 ou 4 doleiros, né? Que é usado justamente para propina, né? Propina política, empresarial, tráfico de drogas, como eu falei, tráfico de armas e lavagem de dinheiro utilizando o dólar cabo, tá? Porque quando se faz uma transação assim, hoje em dia é mais sofisticado, né? Parece que eles fazem movimentações múltiplas, né? Colocam contas, compras, né? Tá? Mas existe essa possibilidade também para pequenos volumes, né? Também o sistema cabo, entendeu? Eu te pago aqui, você tem conta lá no mesmo país, você faz uma transferência direta, não passa pelo crivo do Banco Central e nem nada. Tá? Elvis, só para até corroborar tudo isso que o Carlos está falando, por exemplo, dólar turismo, hoje em dia, se chegasse algum cliente e ele tivesse a intenção de comprar mais de 80 mil reais, se não me engano, 80 mil reais de dólar, obrigatoriamente já seria bloqueado. 50 mil reais. 50 mil reais, eu sei porque eu fiz a operação. Seria bloqueado por 12 meses. Isso, por 12 meses. 50 mil reais em moeda. Em moeda. Você seria bloqueado, então você teria que demonstrar extrato, você teria que ter uma justificativa. Exatamente. O porquê de você estar querendo comprar tanto, qual que é a tua renda, demonstrar teu imposto de renda, demonstrar de um banco. Então, é por isso que existe esse outro, né, como a gente está falando, é um rigor muito forte do Banco Central. Então, por isso vão surgindo essas outras formas, né, que o Carlos mesmo mencionou. Aproveitando, estou falando aqui de alguns assuntos, né, novidades e tal, que a gente não tinha comentado anteriormente. Quero aproveitar já falar até um pouquinho do próximo Copoi. Um dos nossos sócios, ele está hoje participando de uma das grandes feiras
de investimentos internacionais lá em Miami, que é o Leandro, nosso sócio. Então ele vem trazer um pouquinho desses investimentos do exterior, o porquê você deve se preocupar em fazer um investimento aí diretamente. Claro que hoje na plataforma da XP você tem ali 10, 15 fundos internacionais que já vão estar expostos no mercado internacional. Mas caso o nosso cliente ele queira realmente levar o dinheiro para lá, às vezes é uma pessoa que também viaja, então você consegue levar o dinheiro para lá, você tem um cartão para fazer saques por lá, enfim, é completamente diferente. Você tem que ter uma forma de pensar. Não dá para pensar em juros brasileiros, inflação brasileira, você está com o dinheiro lá, a inflação é diferente, os juros é diferente, mas quais seriam, caso esse tipo de investimento encaixe para você, cliente, quais seriam as melhores formas de investir? Quem poderia me assessorar lá? Então existe a XP Securities, que é o nosso braço internacional dos investimentos. Então para a próxima reunião o Leandro vai estar participando e vai estar trazendo um pouquinho as diferenças e as características e as novidades desse mercado, do mercado internacional. É só esse complementar com isso, cara. Recapitulando, as 4 formas de operacionalização do dólar aqui pelo câmbio oficial, lembra, importação, exportação, multinacional, pessoa física e jurídica, compras, né, de empresa no exterior. Um outro item que não foi comentado, por exemplo, estudar no exterior, né, estudos no exterior, pessoas que fazem, famílias que fazem depósito, tá, para seus filhos estudando na Austrália, Inglaterra, é utilizado o câmbio turismo. Perfeito. Intermédio de uma casa de câmbio ou de uma corretora. Tá? Então, retornando, o segundo é via fundos de investimento, fundo de investimento passivo cambial, né? O terceiro é a aquisição própria do papel moeda, tá? Pelas vias legais e pelas vias ilícitas. E a quarta forma de se operacionalizar, né, mercado, aliás, a moeda americana dólar, é via BMF, Bovespa, tá certo? Mercado futuro de dólar, né, cujo código é DOL, tá? Depois tem uma letrinha que depende do vencimento e depois os 2 dígitos sobre o ano, né, em que está sendo processada aquela operação. Se for 2017, então é DOL, né, tem uma letra, né, que é o vencimento. Depois vocês vão estudar isso, eu vou deixar essa planilha com vocês no meu curso VIP que eu vou fazer sobre renda variável, já previsto para o segundo semestre, e os 2 dígitos finais, que é 17, tá certo? Referenciando que é o ano de 2017. Existe para os pequenos investidores, tá certo? O contrato mini, né, mini dólar, cujo código é WDO, certo? No momento oportuno eu vou mostrar para vocês. Também é uma forma simples de se operacionalizar a moeda americana, de fazer hedge, de fazer especulações, tá? Sem precisar recorrer a casa de câmbio, tá certo? Doleiro, etc. Você se cadastra numa corretora, tá certo? Pede a permissão para que ela te libere a plataforma da BMF, ok? E você entra operando o dólar cheio, futuro ou mini dólar, tá? O dólar cheio parece que cada contrato é 100 mil dólares. O mini índice é 20% disso, tá? Contratos menores. Logicamente, por ser um derivativo, por ser um futuro, exige margem de garantia, tanto para operações day trade por contrato ou position, né? Se você quiser manter uma posição, por exemplo, você acha que você deslumbra que o dólar vai dar uma subida aí no curto prazo, tá? Você opta em comprar, entrar comprado com contratos, tá, de dólar futuro, deixando eles em posições, né? Por isso se chama position trade. Aí já a margem exigida é um valor maior, né? Eu vou colocar na nossa sala, eu pedi aqui para a Tamara também para que me passasse esses itens atuais, né, de qual é a margem para trabalhar com dólar, seja no mini índice, day trade e mini índice em position, né? Ou seja, operações acima de um dia, de D mais 0. Tá? Quem é que operacionaliza
dólar na BMF? Basicamente, gente, são operações de hedge, tá? Basicamente são os grandes bancos, os importadores e os exportadores. Esses são os maiores agentes de mercado na BMF de dólar. Vou explicar por quê. Tá? Um importador, veja só o importador. O que ele faz? Lembrando, o importador ele compra produtos e paga em moeda estrangeira, perfeito? Paga em dólar, vamos supor o pagamento em dólar. Esse pagamento ele é fracionado em 30, 60, 90, 120 dias, tá certo? Com o seu parceiro comercial do exterior, tá? Pô, gente, eu sou importador, eu vivo no Brasil e o Brasil está constantemente, tá certo? Com problemas políticos e econômicos que o câmbio flutua forte. Eu não posso comprometer a sobrevivência da minha empresa estando exposto ao dólar. Tá certo? Eu vou comprar daqui a 30, 60, né, para pagar o meu fornecedor estrangeiro. Pô, e se o dólar dá uma disparada? Tá? Eu vou ter um ônus muito forte. Por isso, existe a BMF Bovespa, onde você já se antecipa, você compra contratos, né, sempre em vencimentos próximos, tá? De quando é esse seu compromisso no exterior, tá? Faz a chamada operação de trava, você trava a sua posição em dólar. Aconteça o que acontecer com o dólar, se o dólar dispara, o que acontece? Você entra comprando dólares no mercado futuro, já garantido, tá? Aquilo que você vai ter o ônus, tá, em moeda real, você ganha no mercado futuro, um compensa o outro. Isso é hedge. Veja por outro lado agora um outro grande agente, o exportador. O exportador o que faz? Ele vende produto e recebe a moeda. Certo? Ele recebe a moeda. Daqui a 30, 60, 90 dias. Pô, já pensou se o dólar despenca? Como caiu de 3,70 para 3,13? Pô, gente, compromete todos os meus custos da empresa. O que eu faço, eu exportador? Eu entro vendendo dólar no mercado futuro. Tá certo? Porque se o dólar dispara aqui, tudo bem, eu ganho na hora do fechamento de câmbio, mas é compensado no mercado futuro pela perda que tem, né, se eu entrei vendendo. Entende? É chamado operações de hedge próximo de zero. Delta zero, né? Hedge perfeito. Tá? E já existem aqueles que são especuladores, né, no mercado de dólar, como existe no mini índice, como existe em ações, tá certo? Eu acho que o dólar vai ter um movimento de alta, então o que eu faço? Eu, em vez de comprar grandes volumes de dólar e operacionalizar, não, eu entro no mercado futuro. Por quê? Porque trabalha em margem, gente. A margem exigida para operacionalizar um contrato não é o volume cheio, é um determinado percentual. Significa você já se alavanca, tá certo? É como se você estivesse comprando um grande contrato e exigido, sei lá, 20%, 15%, tá? de um contrato cheio. Isso é chamado alavancagem, tá certo? Isso é positivo, serve em termo positivo se você tiver operações vencedoras, também para o lado contrário se você... O Elvis vai falar um exemplo interessante sobre alavancagem. Então, só para traduzir um pouquinho em números, então, para vocês, né, a gente está falando em porcentagem e tal, cuidar que a alavancagem ela é muito boa quando você, né, o mercado está em alta, você acerta, você está comprado, ou o mercado está em baixa, você está vendido. Mas mais ou menos o seguinte, vamos supor que o contrato, você estaria exposto a um contrato que valesse, sei lá, em reais, 40 mil reais. Então você tem uma exposição de 40 mil reais, se você ganhar 1% daquilo vai ser 1% sobre 40 mil reais, mas você não precisa ter esses 40 mil reais, você poderia ter só 10 mil reais. Então é ali onde você pode realmente ganhar um valor maior e não ter tanto capital, mas muitos investidores, de novo, é o que a gente ressalta bastante nas nossas reuniões para os nossos clientes, mais aquela turma que está começando, que está descobrindo esses mercados, para ter cuidado, né? Essa alavancagem, não quero fugir muito do assunto, mas
dá para fazer no mercado de ações também, no mercado de índices futuros, mas mais aqui para o ativo que nós estamos comentando, que é a ênfase, que é o foco dessa reunião, que é o dólar, acabam se empolgando e aí ganha uma vez, ganha na primeira operação, ganha na segunda operação e na terceira fala, não, vou me alavancar ao máximo, porque eu vou ficar, começa a fazer, não, se eu fazer isso aqui, fazer em 20, nos 20 dias do mês eu conseguir fazer isso aqui, eu vou ter uma renda de 20 mil reais, é um exemplo. Então a pessoa se alavanca ao máximo e aí quando a gente acaba, quando o cliente, o mercado reverte, a tua expectativa acabou não acontecendo, muitas vezes o cliente, o operador, acaba não utilizando os stops, porque tem aversão ao risco, à perda, né? Poxa, não posso perder, eu quero ganhar todas, e o mercado vai caindo, você está comprado ou vice-versa, você está vendido, o mercado vai subindo, e você toma um prejuízo, um loss, que a gente chama, que você vai ter que fazer 10 operações para conseguir aquilo de novo, e aí começa aquela bola de neve. Então, bastante cuidado, mas eu acho que é por isso que irão entrar esses cursos do VIPs do Carlo, ensinando, né, gatilhos de, se eu busco um gatilho de compra de tantos por cento, qual que seria o stop ideal, ou por quê? Acho que antes de entrar numa posição, você já tem a estratégia, entrada, saída e a saída. Lucro máximo, ganho máximo, prejuízo máximo. Stop loss, stop gain e a entrada. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, bem legal para vocês terem consciência que vai agregar bastante aí no grupo do CR. Agora é a parte econômica do professor Carlo Renzi, tá certo? Vou até ajeitar aqui a gola, a gravata. Entende? Quando e por que é importante investir em dólar americano aqui no Brasil? Tá? Gente, eu vou elencar uns 15, 16, 17 itens, tá, econômicos importantes, de que quando surgirem, né, quando eventualmente estarem na iminência de acontecer, é o momento, é o time certo de você comprar o dólar. Tá? Países, infelizmente, como o nosso, tá, que estão suscetíveis a um medo crescente de políticas monetárias e fiscais de governo, fazendo com que a nossa moeda se deprecie, né, e gerando isso inflação, tá, é motivo importante e crucial para investimento em dólar. Certo? Esse medo, receio do caos, de mudança, tá, na política econômica, mudança de um ministro, tá certo? Isso é batata. O dólar já tem uma evolução forte nesses momentos, tá? Países, tá, em que estão continuamente com déficit na sua balança comercial, tá? Eles importam mais do que exportam, tá certo? O que acontece? Você tem mais solicitações, né, de compras de dólar no mercado. Qual é a tendência do dólar? Subir. Tá? Então, déficit, né, saldo da balança comercial, exportação menos importações. Se eu exporto mais, se eu importo mais, eu vou ter mais necessidade de compra de divisas, né, o país como um todo. Então, as chamadas de compras de dólares serão maiores, por isso o dólar cresce. Tá? Nós temos as taxas DIs cada vez mais altas, né? Quando vocês viram a aula magna minha, tá? Que existe uma correlação intimamente direta e forte entre os juros DI no Brasil e o dólar. Tá? Quando os juros DI sobe, o dólar vai junto. Tá? Vocês viram em todo o processo do impeachment que teve na Dilma, né? O que aconteceu com os juros e com o dólar? O dólar estava 3,72, é isso? Os juros estavam quanto? 14? Não, 17, né? 17, né? E aí chegaram agora abaixo de 12, tá 11,50, entende? Então dólar e juros DI, ó, sim, ó, correlação forte, íntima e direta. Notícia negativa de grandes parceiros comerciais brasileiros, no caso, tá? Como a China, tá certo? A China tá com um problema, tá, econômico, político, sei lá, o dólar
né? Certo? Por quê? Porque a gente depende, economicamente dependemos disso, né? Desse parceiro comercial para as nossas exportações. É ele que não vai tender a deixar positivo o nosso saldo da balança comercial. Se ele tem um problema econômico ali, imediatamente reflete no mercado de juros, de câmbio. Por quê? Porque já cria o risco, né? O medo de ele não comprar mais a quantidade normais de produto que vem comprando, ou seja, nós vamos exportar menos. Exportando menos, a saldo da balança comercial aumenta e o dólar né? Aumenta negativamente, né? Porque vai ter mais importações do que exportações, mais um motivo, né, para esse movimento pronunciado do dólar. Tá? Mudanças em lideranças políticas. Eu lembro, tá? Eu estava em Balneário Camboriú nesta época, quando foi anunciado do primeiro mandato do Lula, lá atrás, 2001, né? Ele entrou em 2002, que ele já teria a chance de vencer o pleito presidencial. Gente, o que disparou o preço do dólar aqui em Balneário Camboriú? O preço dos imóveis, tá certo? Porque é o estupim, aqui em Balneário Camboriú é estupim dessas, tá? Por isso aqui nós estamos bem sortidos, né? Como é que está a economia? É só em Balneário Camboriú, né? Conversar com os goleiros, conversar com o posto de gasolina, né? Nos restaurantes, tá certo? É um prato cheio aqui. Além de ter uma beleza natural extraordinária, tá certo? Ele está justamente no forno da economia, tá certo? Tudo que acontece de imediato na economia é refletido rápido no nosso mercado, por sorte, né? Eu vejo isso como um lado interessante, positivo, né? Na rede hoteleira, né? Quando a economia está pujante, não sei o que, você vê os hotéis cheios, quando nós estamos em recessão, né? Imóveis, tá certo? Os hotéis não lotam, né? 140%, 150%, e é isso. Tá? Conflitos bélicos, tá certo? Revoluções, tá? Qualquer possibilidade, tentativa de entrar um governo novo, né? Derrubar o governo, o dólar, o que acontece? Dispara, certo? Inflação crescente com o governo gastando em abundância, ou seja, déficits fiscais elevados, tá certo? Mostrando para os investidores do mundo que nós não estamos controlando as nossas finanças públicas. Isso faz o quê? Faz gerar descrédito na equipe econômica. Imediatamente o dólar sanções comerciais, tá? Por exemplo, a União Soviética, por um período longo, naquela época que nós tivemos o problema da muca pazza, que é um termo italiano, a vaca louca, tá? Você lembra que ele fechou o comércio de compra de carne nossa, tá certo, gente? O dólar já imediatamente, quando tiver, porque isso reflete grande nas nossas exportações, tá certo? Pô, eu vou exportar menos, a minha balança comercial vai ficar muito negativa. Pronto, o dólar ele se antecipa, né? Não espera o saldo, já se antecipa imediatamente com esse movimento forte, né? De um fato relevante, né, inesperado, como é o comércio de carnes, né? Nós somos um dos maiores exportadores de carne no mundo, né? Novas tarifas internacionais do comércio, tá certo? Imposições de determinadas tarifas fortes via, né, o governo federal, também é motivo para o dólar, tá, refletir isso nos preços subindo, ok? Elevado déficit da balança comercial, eu já falei. Uma recessão profunda. Tá? Uma recessão, o país está patinando, tá? Não tem uma luz, uma expectativa de melhora. Gente, vai todo mundo atrás do dólar, tá certo? Nós tivemos isso na nossa década perdida. Eu sei, todo o meu salário que eu ganhava na década de 80, o que eu fazia? Dólar. Não existia dólar turismo, é dólar comercial e o paralelaço, tá certo? Aí colocava numa caixa no banco, eu lembro, era o banco
Sudameris, na época ali, alugavam uma caixa. Esse era o movimento, tá certo? Porque descrédito, país, hiperinflação, né? Quase 100% ao mês. Tá? Produto sendo remarcado 2 vezes por dia no supermercado. Preço do combustível disparando. Tá? O poder de compra nossa, era perdido de um dia para o outro. Eu lembro, investimentos em liquidez corrente, era o overnight, não sei se é da sua época, era o overnight, e ainda tinha a malandragem, né? Vale a pena eu contar uma história. Tinha a malandragem dos bancos, que as operações não eram automáticas, eles faziam, os bancos maliciosamente faziam de propósito. Para você reinvestir, você precisa ou vir direto na agência ou ligar para a nossa gerente de operações dizendo, reinveste, porque se você não comunica a mesa, tá certo? O dinheiro ficava no floating, ou seja, não rendia para você, mas rendia para o banco, né? Porque ele operava overnight com outros bancos. Você percebe a malandragem, que é um momento de recessão, de crise, de pânico e de hiperinflação, tá certo? O dólar, os bancos ganhavam mais lucro com esse tipo de operação. Sim, com operações float, exatamente, porque, gente, as pessoas não sabiam, né? Tem muita gente que tinha conta que era humilde, operação precisa ligar todo mundo, precisa ir recorrer ao banco. Não, o pessoal deixava, tá certo? Então isso aí, o volume financeiro, né, desses investidores que não solicitavam o reinvestimento para o dia seguinte, né, ficavam numa conta, parte do banco, e ele chamava operações float, tá certo? Ele fazia o overnight com a instituição financeira. Ganhos absurdos. Tá? Queda do ministro da Fazenda. Tá certo? Imaginemos que o nosso atual ministro... Como é o nome dele? Henrique Meirelles. Certo? Depois de um final de semana muito estranho, você sabe que ele soa bastante, né? Eu nunca vi o ministro da Economia soar tanto como ele. Imagina o nível de estresse que ele pegou uma bucha, tá certo? Se ele é demissionário, ele estava quase sendo, né? Você viu que ele foi pressionado, ele e o Ilan Goldfein, tá certo? Para dar um alento aí na nossa economia, já estava tendo pressões, já estavam querendo tirá-lo, tá certo? O dólar já imediatamente... Certo? Falta de perspectiva sobre a economia nacional, tá certo? Aí você fala, cara, mas nós estamos vivendo isso agora, né? Mas por que o dólar está baixo? Vale a pena falar. Foi por isso que eu coloquei aquele post no nosso sala, coloquei tanto na sala 1 como na sala 2, mandei disparos, tá? Disparos no WhatsApp, no nosso grupo e na nossa lista de transmissão. Eu mostrei um gráfico, eu mostrei uma tabelinha, tá? De como está, agora é final do mês, é nítido, né? Estamos praticamente no último dia, tá? Em que mostra a composição percentual dos principais agentes na Bolsa de Valores brasileira. 50% é dominado pelo capital estrangeiro, 50% da nossa bolsa deixada na mão de estrangeiro, ou seja, tá? Isso que nós estamos tendo aqui é reflexo do mercado americano. O mercado americano está em euforia. Eu mostrei graficamente os dois, o Standard Poor's 500 e o nosso índice Bovespa, seguindo literalmente o mesmo fluxo, tá certo? A mesma direção, o mesmo movimento. Tá? E se vocês assistiram a aula magna, volto a falar, assista a aula magna, tem muito conceito ali, conceito de mestrado e doutorado em economia, gente. Vocês veem que a correlação entre bolsa de valores e dólar é o oposto, certo? Se o mercado de bolsa está ascendente, o que acontece com o dólar? Aqui no Brasil, correlação forte e inversa, não é isso? Olha, bolsa, dólar e juros, certo? Assistam a aula. Um aumento de juros americano, tá certo? Começa a ascensão dos juros americanos. Qual é a tendência? Por que o dólar sobe? E fácil, gente, fácil, olha só.
Os papéis mais considerados os mais seguros do mundo são chamados os Treasury Bonds, os T-Bonds americanos de 30, 50 anos, tá certo? Títulos de longo prazo. Se você tem uma elevação das taxas de juro básica americana, isso vai aumentar a remuneração dos títulos mais seguros do mundo. Então a tendência, o que é? Tá? As pessoas utilizarem a estratégia Flight to Quality, volo alla qualità, ou seja, vender investimentos de renda variável e se ancorar, se entesourar em títulos seguros, porto seguro, tá certo? Por isso, nessa venda, né, de ativos de renda variável para compra de dólares e remessa para o exterior, certo? Faz o dólar automaticamente subir, aumenta a demanda, né, por dólar, a compra por dólares. Bom, gente, algum comentário? Que eu vou dar duas dicas finais, né? Não, em relação a isso, acho que... Fala sobre a Patrimônio em Florianópolis, gente. Pô. Só para passar novamente aqui, nós temos, em termos de estrutura física, nós estamos com o escritório em Jaraguá do Sul, posteriormente abrimos aqui entre Balneário Camboriú e Itajaí, aqui na Praia Brava, um escritório também em Blumenau, e acredito que a gente sempre mantém a mesma estrutura dos escritórios, né, o mesmo layout. Então já estamos com mais um integrante na nossa equipe, mais um sócio na Patrimônio. Então estaremos com uma estrutura física também em Florianópolis, que nos deixa bastante orgulhosos. Nós estamos hoje com 18 sócios, então a equipe está cada vez mais robusta para atender o nosso cliente. Aproveitando, cara, eu sempre gosto de dar o feedback também, a gente fala sobre bastante novidades, enfim, sugestões e tal, e é sempre legal falar, né, do que aconteceu, de como estão acontecendo as coisas. No último Compor nós falamos sobre a questão do ITCMD, né, de como blindar a sucessão familiar e tudo mais. Então ficamos contentes que muitos clientes, já nossos clientes, né, da Patrimônio, entenderam o recado. Então surgiram bastante demandas em relação a isso. Para aqueles que ficaram com algumas dúvidas, não hesitem em contactar a gente fazer simulações e tal. Eu vou colocar o e-mail de você e da Tamara logo aqui embaixo. É uma forma super barata de você proteger o teu patrimônio, proteger a sua família de alguma coisa que possa acontecer, e também até de alguma proteger a tua questão financeira. Acho que é bem interessante vocês analisarem em relação a isso. Eu vou aproveitar, já que tu me deu o gancho, mais um outro assunto importante. Nós estamos com uma célula, né, a demanda está cada vez mais aumentando. Até teve algumas pessoas, alguns clientes falaram, como é que você vai fazer para atender todo esse pessoal e tudo mais? E realmente é uma preocupação. A gente não quer deixar que o nível de atendimento, a qualidade que a gente presta aí do nosso serviço de assessoria para os nossos clientes caia. Então, vou contar com mais um colega aí, que é o Caio, lá de Jaraguá do Sul, que vai estar me auxiliando no atendimento para fazendo esse trabalho. É sempre bom atender o nosso cliente em 4 mãos. Então o Caio vai ser uma pessoa que para algumas pessoas vai estar nos auxiliando na questão do atendimento aí de alguns clientes, tá bom? Valeu, acho que é isso, Caio. Legal. Bom, gente, as duas dicas finais aqui desta aula Magna Show, tá certo? A nossa presença do nosso amigo e moderador, né? Moderador do grupo CR2 do Facebook, tá? É o seguinte, o Carlos falou que ele está numa cidade onde tem muitas casas de câmbio, o dólar flui, né? Visto a grande oferta, mas eu estou aqui em outro estado, né? Muitas vezes no interior, eu não sei praticamente onde é que eu posso comprar dólares. Gente, vocês têm o celular, preste atenção, é um aplicativo do Banco Central que se chama Câmbio Legal.
certo? Vocês conhecem. Tá? Vocês instalam no teu smartphone, o que ele faz? Ele faz um rastreamento na região onde você está, quais são as casas de câmbio que estão mais próximas de você e as cotações delas no momento, câmbio turismo, certo? Aplicativo, tranquilo, tá? Lógico, só casas de câmbio e corretoras, tá certo? Como é um aplicativo do Banco Central, certo. Tudo operações legalizadas, tá? E por fim, o lado prático, né? Pô, cara, de tudo isso que você falou, quando é o momento da gente comprar dólar? Tá certo? Quando é o momento? Simples, tá? Se quiser fazer um resumão disso, é quando o real estiver valorizado. Tá como agora. Tá certo? Nosso real está valorizado, né? Você lembra? Nós estávamos 3,72, agora 3. Né? Nós fizemos uma análise gráfica que eu deixei visível a todos que me acompanham, certo? Pelo Facebook, pelo WhatsApp. Tá? Nós vimos um time interessante, o dólar comercial até 3,10, né? 3,10 até 3,16, né? Gente, não vão querer, tá? Querer buscar o fundo do poço, né? Vou comprar ali no fundo. É difícil, né? Não se acostume com esse tipo de coisa. O importante é comprar bem. Comprar bem significa que é, tá? Numa zona, numa área, numa região, né? De compra bacana. Tá certo? Se você ficar fissurado, vou comprar no fundo e vou vender no topo, você não faz negócio nenhum, tá certo? Está num time importante, eu lancei o gatilho, tá? O gatilho ainda está de pé, tá certo? Inclusive na sexta-feira nós teve alguém desesperado que eu não recordo o nome, ele, pô, Carlos, você deu o gatilho, na sexta-feira o dólar cai. Gente, caiu 3 centavos, tá certo? Isso acontece. O Elvis vai explicar por que aconteceu isso na sexta-feira. Eu tinha prometido, tá certo? Explicar para vocês. O Elvis categoricamente vai, né, explicar por que isso ocorreu. Eu não sei, Carlos, quantos de vocês acompanham assim a agenda, as notícias que podem impactar o mercado e geralmente nós temos semanas com agenda bem cheia. Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos a expectativa do crescimento do PIB americano. Então, sempre para isso, até existem alguns sites que já colocam, claro, tem diferenças de casas de investimento, que cada um analisa. O pessoal da nossa sala trabalha com investing.com. Então, investing.com tem uma agenda. Tem uma agenda e lá você enxerga qual que é a expectativa do mercado. Isso. E aí você pode ter em cima disso você pode ter, por mais que saia um valor interessante, né, do país, mas se ele não acompanhou a expectativa, que foi o caso de sexta-feira, não veio abaixo da expectativa. Então, e juntamente também tem mais um dado que corrobora para isso, que foi o pronunciamento do Trump em relação à questão do fluxo de imigrantes e tudo mais. Isso abalou um pouquinho, o dólar deu uma baixada. Então, o dólar deu uma baixada, então coisas assim. Entendeu? Ali do momento, acho que... Isso que eu falo, gente, não se prendam a time mínimo lá embaixo, tá certo? O importante é na faixa, tá? Fiquem tranquilos, vocês estão comprando bem. Exatamente. Então, acho que... Bom, gente, era isso, tá certo? O papo é longo, mas você sabe que é longo com substância, tá certo? Acostumem-se aqui ao nosso Copoi, é um dos melhores encontros financeiros aqui com assuntos de extrema relevância, importante para o vosso bolso. Está tendo bastante receptividade essas nossas reuniões, né? São dos vídeos mais vistos, tá? Na plataforma CR2 e gostaria que continuasse assim, tá certo, gente? Então, tanto eu como o Elvis aqui da Patrimônio, prometemos sempre assuntos de primeira mão, de primeira linha, de relevância, tá certo? Beneficiando vocês que nos acompanham, os nossos chamados prestigiadores de conteúdo, tá? É isso que nós gostamos, tá? Pessoal interessados em investimentos e também em educação financeira consciente, sólida e persistente, ok? É isso, gente. Sucesso, boa sorte e até a próxima. Vamos em frente, bons negócios. Até!